Olá pessoal, esse é mais um programa Virando a Mesa. Hoje a gente vai tratar da crise dos combustíveis e a situação nacional. Para discutir esse tema, a gente convidou a Daphne Helena, que é metroviária e economista, e o Leandro Lanfred, que é petroleiro e diretor do portal Esquerda Diária. Boa noite. Boa noite. Queria começar fazendo uma pergunta para você, Leandro, sobre o que está acontecendo na realidade do país. Bem, essa pergunta é meio capciosa, né? Dependendo da semana que a pessoa estiver vendo esse vídeo, vai estar chamando a atenção alguma outra coisa. Então, eu vou tentar falar do que aconteceu agora, dos caminhoneiros, mas para remeter a questões mais de fundo. O que a gente teve agora, a gente pode ver que, apesar da confusão inicial de várias pessoas, como que eu olhava para o movimento, um movimento que, apesar dessa confusão, ele tinha um claro sentido patronal. A gente pode ver isso por diferentes coisas. Não levantava nenhuma demanda em relação à gasolina e o gás de cozinha. E qual era a principal reivindicação? Redução dos impostos para aumentar os lucros dos patrões do transporte e de uma parte do agronegócio que também apoiou explicitamente ao movimento. Agora, o que é interessante a gente pensar de como que se conecta com um movimento mais de fundo? O golpe, que já temos 2 anos dele, qual era o sentido fundamental dele? Era juntar setores do parlamento, do judiciário, da mídia, para quê? Para promover ataques mais duros do que a Dilma já vinha promovendo e submeter o país mais do que ao imperialismo, mais do que já estava sendo submetido. Acelerar isso. Então você tinha uma relativa unidade da burguesia para fazer esses ataques, reforma da Previdência, trabalhista, privatizar a Petrobras e tudo que der. Essa unidade ainda existe desse ponto de vista, mas ela já não é suficiente. Com uma outra situação, na economia, na geopolítica mundial, onde cada imperialismo está procurando o seu America First, que setores da burguesia comecem a ver, bem, não basta só atacar a classe trabalhadora, eu preciso buscar como eu aumento meus lucros, mesmo que seja às custas de outros setores patronais. Então, assim que dá para entender o motivo de fundo inicial desse fracionamento, de querer aumentar seus lucros em detrimento dos outros setores que estão lucrando com a privatização da Petrobras. O Temer tentou acochambrar essas duas coisas de volta. Então, sim, vou subsidiar os lucros das transportadoras do agronegócio e sim, vou manter os preços elevados, a população que se ferre, para privatizar. A gente pode dizer que, então, na crise profunda que está no país, além de todos terem acordos de fazer os ajustes mais profundos contra os trabalhadores, começa a ter disputas interburguesas? Acho que a gente está vendo os primeiros elementos disso. O sentido patronal do movimento dos caminhoneiros marcou isso, a disputa depois do mercado, para que tivesse um novo presidente da Petrobras. O mercado no sentido de dizer, mercado financeiro, a Bolsa de Valores, que tivesse algum novo presidente, fosse alinhado a manter os preços favoráveis à privatização. E a primeira medida, inclusive, do novo presidente da Petrobras foi aumentar a gasolina em 2%. Agora, eu acho importante a gente olhar que tem esse sentido de nascente disputa interburguesa, mas que só é possível a burguesia se arriscar tudo isso porque teve uma série de traições das direções da classe trabalhadora, particularmente do PT e da CUT. Se a gente olhar agora, há 1 ano atrás, a gente estava num clima para ter uma greve geral, que a CUT traiu. A gente estava para derrubar o Temer por ação da classe trabalhadora. Como que a gente passou do maio do ano passado desse jeito para esse? Com uma série de traições, falando rapidamente. Então a gente pode dizer que, por exemplo, o papel das centrais sindicais, desde as últimas greves gerais, ao não desenvolver as greves, não desenvolver as lutas, acabou abrindo espaço para a direita capitalizar, de certa forma, essa insatisfação nacional? Eu acho, com certeza. É uma insatisfação que com os preços combustíveis, mas não é só. Com toda uma casta política corrupta, com a situação da economia do país e que a direita tenta mostrar como se não fosse parte de oferecer as mesmas privatizações, como o Bolsonaro também defende a privatização da Petrobras, e que isso só foi possível com uma série de greves gerais traídas, que a gente pode ver até no caso da Petrobras, em pequeno, o mesmo exemplo. Um sistemático adiamento da greve dos petroleiros, uma greve que foi isolada pela CUT para ser mais facilmente traída e não permitir ter uma resposta operária
a essa crise que está nos combustíveis na Petrobras, trocando um parente por um Ivan Monteiro, que é um neoliberal, para conduzir as mesmas coisas. Privatização, ele era o chefe das privatizações da Petrobras, e a primeira medida foi aumentar os combustíveis. Mostra como trocou 6 por meia dúzia. Sobre esse ponto, Daphne, como você avalia que a gente pode dizer que existe... Que setores patronais, porque o Leandro colocou o movimento patronal por trás dos bloqueios caminhoneiros. Que setor patronal poderia estar interessado nessa greve, nessas demandas? Não, eu acho que o primeiro setor que a gente vê que tem um grande interesse nisso, inclusive pelo escoamento da própria produção, é o agronegócio. Essa política de preços que vem adotando a Petrobras, o aumento dos preços do diesel e etc., impacta necessariamente nos lucros desse setor patronal, inclusive das suas frotas e etc. que tem. Então, assim, a gente pode dizer então que esse movimento favoreceria que com a política de subsídios esses setores do agronegócio lucrassem ainda mais. Seria mais ou menos esse o quadro do que estaria... Por isso teria esse interesse patronal por trás do movimento. Sim, com certeza. Na verdade já vinham lucrando, né? Parte da política que veio sendo feita durante o governo Dilma de subsidiar os derivados, né? Os combustíveis, como o diesel, como a gasolina e etc., e que agora o governo Temer modificou essa política, inclusive para favorecer a privatização da Petrobras, significou um aumento nos custos desses empresários. A gente pode falar, inclusive, que caiu por terra o discurso de que com a privatização melhoraria os preços para a população, porque o que está se mostrando é o contrário, né? Com certeza, porque na verdade os preços não param de aumentar, porque como essa política que a Petrobras vem adotando de variar o preço, né, dos combustíveis de acordo com o mercado internacional e como o barril do petróleo está se elevando, e enfim, tem uma elevação inclusive do dólar no câmbio, isso impacta diretamente nos combustíveis, impacta diretamente no diesel e que vem numa escalada de aumento, né? Então, com certeza existem interesses patronais diante da demanda do que colocamos os caminhoneiros. Leandro, você avalia que esse movimento de liberalização dos preços, fica claro para todos que já é uma tendência à privatização na Petrobras, mas ela está começando agora ou já nos governos do PT a gente viu essa tendência se desenvolver? Olha, ela está se aprofundando agora. Ela acontecia nos governos do PT de outro modo, e o golpe, em algum sentido, é um movimento para aprofundar o que acontecia. Nós, petroleiros, inclusive, chegamos a fazer uma greve contra o leilão do pré-sal que a Dilma fez. Inclusive, foi uma das primeiras vezes que foi usada a Força de Segurança Nacional para reprimir manifestações contra a entrega de 60% do pré-sal para o imperialismo. A própria política de preços também implicava num subsídio aos setores empresariais no governo do PT. Mais de 55 bilhões de reais foram gastos só com subsídios no diesel, ou seja, para as transportadoras, para o agronegócio. E você já tinha um começo de privatização. Inclusive no final do no segundo governo Dilma, a Dilma faz um acordo com Serra para aprofundar a entrega do pré-sal. Teve uma série de medidas de demissão de terceirizados, uma série de medidas para mostrar para o grande capital que eles estavam dispostos a fazer os ajustes. Mas a burguesia quis ajustes e uma entrega mais rápida, mais forte do que o PT já fazia. E aí que vem essa política agora do Temer de tentar vender 4 refinarias, vários poços de petróleo em terra e no mar, 12 terminais, vários oleodutos, e por isso esses preços. Acho que é muito interessante o que você remarcou, Yuri. Tá claríssimo como a privatização vai significar gasolina 6, 7, 8 reais. Então, o Leandro explicou um pouco pra gente já como era a política do PT, mas o ponto da privatização, como funciona? Porque é uma empresa estatal, mas ela já tem elementos privatizantes, e como seria o processo de privatização? Tem, com certeza tem, e durante o governo do PT se aprofundou também esses elementos
privatizantes, vamos dizer assim, porque quando a gente pega o capital social da empresa, seriam a totalidade das ações, mas elas são divididas em dois tipos. Por um lado, as ações ordinárias, de acionistas que têm assento no conselho de administração da empresa e dessa forma tomam decisões pela empresa. E por outro lado, as ações preferenciais, que são os acionistas que não detêm assento, mas eles possuem a prioridade na distribuição de lucro da Petrobras. Então existem essas duas divisões. O governo detém 50% das ações chamadas ordinárias. Por isso a gente pode dizer que o governo detém, pode implementar ou colocar políticas no conselho de administração da Petrobras. A política de subsídios da Dilma, por exemplo, deixa gráfico isso, né? Agora, durante o governo do PT, o que aconteceu foi, por um lado, uma grande emissão de novas ações da Petrobras, uma grande capitalização da empresa, e por outro, o aumento justamente nessas ações preferenciais e também nas ações ordinárias, inclusive nas ações ordinárias, do capital estrangeiro privado dentro da Petrobras. E você, Leandro, a partir da sua experiência, inclusive como petroleiro, como você vê que os trabalhadores poderiam dar uma resposta de fundo a esse problema da privatização da Petrobras? A resposta passa por duas coisas. Por um lado, como a classe trabalhadora pode pegar esses recursos gigantescos do petróleo e colocar a serviço do interesse da maioria da população, começando pela redução dos combustíveis, uma forma de reduzir que não seja para favorecer empresários do transporte, do agronegócio, e nem, por outro lado, favorecer a Shell, a Total, empresas imperialistas gigantescas que querem combustível a 6, 7 reais para aumentar seus lucros. Mas também a classe trabalhadora é que pode responder ao problema da corrupção. A gente vê que o PT continuou e aprofundou uma corrupção que vem desde a ditadura, passando por Fernando Henrique, Sarney, Itamar. Não temos publicidade dos contratos, dos planos. A classe trabalhadora poderia, gerindo a empresa, garantir uma completa transparência para que tivesse um controle popular sobre os planos e como alocar esses recursos. É gigantesca a riqueza do petróleo no país, entre outras riquezas que tem o país, que poderiam servir ao interesse da população, mas são usadas seja para corrupção, seja para uma corrupção imperialista, e não a serviço da população. Por isso que a gente acha que a única maneira, inclusive, de responder essa crise de combustíveis, sem novos impostos, sem novos cortes, é que tenha uma Petrobras 100% estatal, e que seja, não para servir para projetos corruptos, que seja gerida pelos trabalhadores, controlada pela população, como maneira de poder se enfrentar com o imperialismo. Sim. Sobre essa questão do enfrentamento com o imperialismo, acho que a Petrobras está evidenciando que existe esse grande combate por semicolonizar, digamos assim, o país de novo, né? Aprofundar esse movimento de semicolonização a partir do capital estrangeiro. Você acha que o problema da dívida pública também é uma questão que se coloca nesse marco? Ou seja, a gente vê que é um país refém de pagar uma dívida enorme de trilhões há muitos anos e que a gente não sai desse ciclo. Como que você avalia o problema da dívida pública nesse marco? Não, com certeza, é parte fundamental dessa submissão, vamos dizer assim, de colocar o país de joelhos dos principais países. A dívida, como você colocou, a gente paga trilhões da dívida, só no governo Dilma foram 5 trilhões, mais de 5 trilhões, no governo Lula mais de 3 trilhões, enfim, para o pagamento de dívidas em juros e amortizações de uma dívida que na verdade nunca nunca acaba, né? Parece que a gente paga e a dívida e aumenta. continua devendo, na verdade, nenhuma dívida é assim, né, na verdade. O que eu acho que é mais perverso desse mecanismo da dívida é que ela organiza a sociedade, quer dizer, a economia hoje,
os ministros da Fazenda, do governo, do Banco Central e etc. não estão preocupados em voltar a economia para os trabalhadores, em resolver, enfim, os problemas, né, que toda a classe trabalhadora passa, mas justamente ao contrário, como vai garantir o dinheiro e tirar da saúde, da educação, de outros benefícios para pagar garantir que o país tem esse dinheiro para pagar a dívida pública. Então eu acho que é realmente um mecanismo que submete absolutamente o país. Então, Leandro, você acha que isso que a Daphne colocou, essa política de superávit primário, que também foi mantida nos governos do PT, e os ajustes que querem fazer agora, é parte dessa continuidade, mudando os governos, mas o que tem em comum é que uns querem atacar mais, outros um pouco menos, mas tirar os serviços, os direitos dos trabalhadores para colocar na dívida? Com certeza. Você pode ver que inclusive teve um documento assinado por vários partidos, PT, PCdoB, PDT, PSB e até o pessoal que chama Manifesto Unidade para Reconstruir o Brasil, que eles colocam como uma das principais prioridades para um futuro governo responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? É submeter, constranger o país a garantir esse pagamento. É garantir a continuidade da lei de responsabilidade fiscal, que foi aprofundada com a PEC 55 do Temer, para cortar os gastos mais ainda da saúde e da educação, para um mesmo movimento, que todos eles concordam, com todas as diferenças que possam ter, mas é um movimento de sugar, saquear as riquezas do país, entregar para bilionários que são donos desse grande negócio da dívida que não para de crescer. E por isso é necessário a gente levantar um programa que leve a se enfrentar contra esse mecanismo de submeter o país e cada necessidade social aos interesses da dívida. Por isso temos que levantar uma coisa consequente para se enfrentar com o imperialismo. Mas isso seria o não pagamento da dívida? Sim, com certeza. Agora, o não pagamento da dívida não é uma resposta mágica, porque ao mesmo tempo os capitalistas iam encontrar outras maneiras de fugir com os recursos do país. Iam tirar capitais, iam tirar mercadorias. Então isso exige, para a gente acabar com esse saque, exige não pagar a dívida, nacionalizar os bancos para garantir os investimentos de toda a população trabalhadora e pobre, mas garantir esses recursos que fiquem no país para que possam ser usados para garantir empréstimo barato para pequenos proprietários, para garantir projetos de obras públicas, de moradia, ter um controle do comércio exterior, que é um caos, é um ralo que ninguém controla, sugando recursos do país. Então uma série de medidas para se enfrentar com essa submissão e permitir que a classe trabalhadora controle esses vastos recursos e coloque a serviço dos interesses da maioria da população. Muito bem, queria agradecer a vocês. Esse então foi um novo programa Virando a Mesa. A gente vai dar continuidade com outros debates. Queria pedir para todos que gostaram do debate, que compartilhem, que curtam nosso canal e sigam a gente, que a gente vai seguir com novos vídeos. Até mais!